Fala, meus amigos, beleza? Veja bem, hoje em dia, uma das maiores preocupações de Lula, por incrível que pareça, não é o filho Lulinha, é o Marcola. E eu vou te explicar por quê. Existe aí na Rádio Peão, nos corredores aí do submundo da política, uma conversa de que Marcola poderia ser o novo Mauro Cid. Que Marcola, se ele se sentir um tanto quanto abandonado pelo PT e principalmente por Lula, ele poderia fazer uma delação premiada. E você vê os movimentos de Lula e você percebe que Lula não critica o Marcola, que Lula, claro, também não critica o filho, mas o filho é sangue. Seria natural que um pai não quisesse prejudicar o filho. Mas a gente sabe que Lula tem um histórico de abandonar os companheiros pelo meio do caminho. E por que ele não fez isso com Marcola? Veja bem, depois do escândalo de corrupção do Marcola, do tráfico de influência, daquele empréstimo que ele recebeu da Roberta Lussinger, o que Lula fez? Lula tirou ele do Palácio do Planalto e colocou ele na campanha. E ainda tinha dito que quem é que nunca pediu um empréstimo para um amigo, não é mesmo? Bom, então você viu que ele tentou não melindrar. Lula tentou não bater de frente com o Marcola, tirou ele do Palácio do Planalto e colocou ele dentro da campanha. Só que a pressão foi tão grande, que ele teve que tirar o Marcola até da campanha. E todo mundo sabe que Marcola é um cara criado à base de doutrinação petista. Era um moleque de recados, literalmente, do Lula enquanto ele estava preso. E ali começou a se formar uma amizade. Tanto é assim que o cara virou chefe de gabinete da presidência da República, que não é pouca coisa. O Marcola sabe de segredos de Lula que ninguém sabe. Marcola participava de reuniões tanto no Palácio do Planalto quanto no Palácio da Alvorada, reuniões que muitas vezes não tinha quase ninguém ou apenas Lula e o seu interlocutor, mas Marcola estava lá. Então, existe essa possibilidade de que se Marcola se sentir um tanto quanto abandonado, não apenas pelo PT, mas principalmente por Lula, que ele dê com a língua nos dentes, exatamente como fez o tal do Mauro Cid. Só que existe uma diferença. Mauro Cid mentiu. Mauro Cid fez 11 delações premiadas até que uma agradasse ao patrão dele, chamado Alexandre de Moraes. E além disso, Mauro Cid foi coagido em rede nacional de televisão, porque todo mundo viu o depoimento dele para o ministro Alexandre de Moraes, onde Moraes ameaçava a família do Mauro Cid. Então Mauro Cid teve que inventar mentiras para colocar Bolsonaro na cadeia, o que é uma vergonha e obviamente isso não se justifica. Mas Marcola não. Marcola pode falar verdades. Marcola não precisa inventar nada, basta dizer o que ele viu. Então, percebam o cuidado que Lula tem em relação ao Marcola. Lula não critica ele, ao contrário. Lula não sai batendo no Marcola aí nas entrevistas que ele faz, que ele dá por aí, porque ele sabe que Marcola sabe de tudo. E o que se fala hoje em dia aí na Rádio Peão é justamente isso, que Marcola pode ser o novo Mauro Cid. Se isso tem fundamento ou não tem, só o futuro dirá. Assim como também existe a possibilidade da própria Roberta Lussinger entregar Lulinha, porque ela já deu entrevistas não. Existem rumores aí na velha mídia de que ela cairia tirando, que a Roberta não cairia sozinha, ou seja, ela levaria Lulinha junto com ela. A mesma coisa pode se aplicar ao Marcola. Se Marcola perceber que estão querendo cortar a cabeça dele, obviamente, metaforicamente falando, ele não vai querer cair sozinho. E esse cara é uma bomba atômica. Se Marcola abrir a boca para se falar todos os podres do governo Lula, acabou o governo no dia seguinte. Então é por isso que Lula trata o Marcola a pão de ló, como diríamos na Bahia.
É isso, meus amigos. Se vocês ainda não se inscreveram nos meus canais, o Didi News e o Didi RP2 no YouTube, por favor, se inscreva lá. Deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre isso. Você acha que Marcola teria peito de enfrentar Lula e fazer uma delação premiada? Sim ou não? Escreve aí, por favor.